Oi, gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 24 de abril de 2026, dia em que a Folha de São Paulo joga uma casca de banana e Dona Michele Firmo escorrega bonito na armadilha aí que a Folha plantou e acabou se entregando, falando demais aí ao a Folha de São Paulo acusá-la de vetar a candidatura do Mário Frias ao Senado. Ela soltou uma nota, como é algo que a gente vem notando, né? Tudo que vem que não é real, ela se posiciona. Ou seja, na questão do maquiador não teve nota, então dá para entender que, né? Enfim, silêncio fala muita coisa, né? Quem cala consente. Mas dessa vez não, ela trouxe uma nota e o pulo do gato é essa nota, onde ela falou demais. Só que falando sobre Mário Frias, antes de eu entrar na nota aqui e no desdobramento da Michele, eu quero trazer um trechinho da entrevista do Mário Frias lá para Auriverde hoje, falando sobre algo que está incomodando muito a bancada da Dona Michele e do Nicolas, que é a questão da coerência, lealdade e fidelidade a Jair Bolsonaro. A gente precisa ter consciência de onde a gente quer ir, né? Então, eu entendo que outras pessoas queiram ser candidatas a presidente, eu entendo, acho que faz parte da democracia. Mas se a gente tivesse que falar só de Brasil e não de política, eu acho que seria muito mais bonito, seria muito mais honrado, muito mais digno se todo mundo pulasse pro barco do Flávio, né? E todo mundo que eu falo é em todos os espectros de centro-direita, sabe? É o que eu disse, todo mundo pode ter as suas ambições, todo mundo pode ter as suas aspirações políticas, né? Mas o ideal hoje seria, claramente, Vitória, que todo mundo estivesse usando todos os seus mecanismos disponíveis para estar divulgando a campanha do Flávio. Eu, de fato, não consigo compreender, porque isso existe até mesmo dentro do partido. Dentro do partido do Flávio, você tem um percentual muito baixo de adesão à campanha do Flávio. E aí as pessoas ficam falando que é picuinha. Picuinha, não, picuinha é coisa de moleque, picuinha é coisa de adolescente. Nós não estamos falando de picuinha. Vaidade, Mário. Cara, a gente está cobrando, eu às vezes eu não me seguro, às vezes eu cobro. O que eu estou cobrando é o seguinte, bicho, nós temos um pré-candidato a presidente da República neste partido. Como assim? E aí as pessoas falam assim, fiscal de post, não é fiscal de post. O post hoje é justamente o mecanismo que quebra o sistema. Senão o Flávio vai depender de quê, Pitória? De uma matéria da Folha? De uma matéria do UOL favorecendo ele? Aonde você equilibra o jogo de narrativas? Nas redes sociais. Então não é questão de um post ou dois posts, é questão da manutenção da narrativa. Você precisa, quer dizer, a não ser que você tenha um plano melhor, né? Talvez o seu plano melhor seja perder essa eleição para você continuar sendo oposição. Talvez seja esse o plano melhor, Pitória. Porque qual é o plano melhor, Pitória, do que o Flávio? Quem é que tem um plano melhor do que o Flávio? Eu acho difícil entender por que as pessoas não entendem como é importante as postagens na rede social, como elas são relevantes para a manutenção do projeto de pré-candidatura a presidente. Fechar a questão, né, Mário? Qual é a dificuldade de entender, Pitória? Não consigo. Tem coisas que eu me cobro, mas eu também não vou ficar me desgastando cobrando de todo mundo o tempo todo. Às vezes eu vou ali e coloco, né? Saiu um percentual de 1,84% das postagens de todos os correligionários de todas as pessoas do partido. O percentual de postagens é 1,84%. Mas, Mário, então peraí. Você está corretíssimo. Mas não fizeram isso pelo presidente Bolsonaro. Não fizeram isso pelo presidente no momento que ele mais precisava da gente. Não fizeram isso por ele, cara. Sabe? Então, essa história de a herança do homem vivo me incomoda muito, Mário. Mas me incomoda muito. Sabe assim, tipo assim, quem vai ser o próximo Bolsonaro, como você muito bem coloca? Não existe próximo. Existe, porra. Aliás, eu tô aqui Mário, eu preciso me cuidar às vezes, porque essa história do sonhador, né? Eu sonho com o Jair presidente. Eu sonho com o Jair presidente. Somos dois. É claro que o Jair falou, Flávio, eu vou de Flávio e acabou, não tem discussão. Ninguém abre qualquer possibilidade de discutir isso aqui. Não tem esse caminho. Mas isso que você está falando é uma coisa muito séria, viu, Pitória? Porque a gente tem sempre que pensar que nós somos um percentual da população. Você tem a sua profissão, hoje eu estou político, mas nós dois representamos uma fatia da população. Tem muita gente que pensa como nós dois. Sim. Mas esses que não abraçam a candidatura do Flávio hoje, e o pior, tem gente colada no presidente Bolsonaro que ainda não defendeu a candidatura do Flávio. Tem gente que depende do sobrenome Bolsonaro para voltar, para buscar uma reeleição e ainda não abraçou a candidatura do Flávio. Você tá esperando o quê? Caiu um raio do céu? Porque tem os caras que ainda acham que era Tarcísio, que seu candidato, essa puta grosselhada, sabe? Não, agora é o Zema, a terceira via. Pô, diabo que cara. Pô, pode encher o saco isso aí, pô. Isso aí já foi. A gente ou fecha a questão. E essa história, Mário, de engajamento, de publicação, de posts, eu sempre defendi, inclusive falei pro pessoal da comunicação do PL, falei, isso aí tem que ser um efeito cascata. O presidente publicou, todo mundo tem que replicar. Todo mundo. O vereador de Quixeramobim tem que replicar essa porra, bicho. Não dá pra... Não, é o deputado, é o mais votado, não sei o quê. Não, tudo bem, isso é obrigação. A gente precisa ter consciência. Por essas entrevistas que o Mário Frias é visto como um patinho feio. Eu quis deixar na íntegra o que ele falou aqui sobre essa causa. E aí depois, pra gente entrar no nosso assunto, eu só quero trazer alguns segundos mais da entrevista aí do Mário Frias, quando o Pitoli fala sobre o alerta que Bolsonaro fez lá atrás. Mário, podemos falar de política?
Sempre. Então vamos embora. Mário, eu tive com o nosso presidente Bolsonaro dia 6 de novembro na casa dele, naquela autorizada eu fui e ali eu estive. E fiz uma pergunta para o presidente. Eu levei um caderninho, Mário, um capa dura, amarelo, e uma caneta Bic preta. Falei, porque eu não pode entrar com o telefone, naquela coisa toda, então levei meu caderninho e tal. E falei, presidente, eu queria anotar aqui alguns nomes, o que o senhor poderia indicar, orientar, até para a gente poder ajudar, né, ouvir, entrevistar e a gente começar o nosso trabalho, olhando para o Brasil. Novembro, Mário. Ele falou assim, Vitor, olha, aquele jeitão dele, espera porque até março a gente ainda vai ser traído por muita gente. Ah, meu Deus. Foi o que ele falou. Vocês estão entendendo de onde vem muita coisa? Tem gente que acha que o Bolsonaro tá em Nárnia, tá no mundo da lua. Não, ele tá ligado em tudo. E matérias como essa daqui, ó, pra mim elas não vêm à toa. Michele veta a candidatura do Mário Frias. E sai em defesa, inclusive, a matéria fala sobre o André do Prado. A ex-primeira-dama tem sido contrária à possível candidatura do deputado federal ao Senado aí pelo PL. O favorito é o presidente da Assembleia, o André do Prado, e corre por fora o vice-prefeito de São Paulo, aí, o Melo Araújo. Aí eles comentam sobre a questão aqui de Dona Michele, deixa subentendido que ela apoia o André do Prado, e é isso que ela trouxe há 36 minutos atrás, uma nota que eu quero ler para vocês. Olha só, nota de esclarecimento, tá? Tá aqui na tela. Faço sempre questão de trazer os posicionamentos, né? Porque eles dizem muito. Talvez eles desmentam o que a imprensa fala, mas sempre eles trazem alguma entrelinha. E esse daqui tem sim entrelinhas. Folha de São Paulo postou hoje uma matéria falando sobre uma suposta contraindicação do Mário Frias ao Senado por São Paulo. Quanto a isso, informa o seguinte: trata-se de uma informação falsa. Em nenhum momento eu fiz esse tipo de pedido, observação e interferência. Sempre esteve muito claro para mim o acordo firmado pelo partido de que as escolhas para os governos seriam feitas pelo presidente Valdemar e a dos senadores por Jair Bolsonaro. Por isso, minha única atuação em relação à disputa ao Senado pelo estado de São Paulo ocorreu há muito tempo, quando pedi a inclusão da Rosana Vale nas pesquisas contratadas pelo PL, para que o meu marido pudesse levar em consideração esses resultados quando fosse fazer a escolha. Ora. Então, bancada de Dona Michele e Rosana Vale não é teoria da conspiração. Curioso, não? Fiz esse pedido porque era necessário testar o nome de uma mulher de direita para fazer frente às candidaturas femininas da esquerda. Olha o discurso feminazi vindo aí, né? Aliás, essa é a minha missão no partido, pois promover as candidaturas femininas é uma das atribuições do PL Mulher. Novamente, sempre esteve muito claro que a decisão quando a candidatura do meu marido, na época do pedido da inclusão em pesquisa, o nome do Mário Frias ou André do Prado sequer estavam sendo oficialmente cogitados. Jamais falei nada a favor ou contra a indicação dos dois parlamentares citados na matéria. O meu foco está voltado para cuidar do meu marido e da minha filha. Agradeço a todos que estão orando por nós nesse momento tão difícil e peço que intensifique as orações pela cirurgia a que o nosso líder será submetido em breve. Obrigado, que Deus abençoe Michele Bolsonaro. Curioso, né, ela reafirmar que está ali garrada com a questão da saúde do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo no seu story tá lá o Esperidião Amin, candidato concorrente do Carlos e da Carol, do PP, contra o próprio partido dela. Ai, Júnior, mas é sobre a dosimetria. A gente tá em período eleitoral. Infelizmente, alguns parece que esquecem disso, né? E eles utilizam aí de qualquer coisa pra falar, não, tô falando só porque é um assunto. Ai, meu Deus do céu, um assunto aqui indireto, nossa, não sei o quê. Curioso, né? Um dia o coordenador aí de criação de conteúdo de rede social do PL publica o Zema do Novo. No outro dia, a presidente do PL Mulher publica o candidato ao Senado do PP. Mas divulgar Bolsonaro, não. Aí não. Carlos no Senado e Flávio na presidente, não. Tô ocupado. Enfim, tudo muito curioso. Mas o fato é, Michele falou demais e confirmou o que a gente vem tratando ao longo dos últimos meses aqui sobre a bancada, sobre a questão aqui de Rosana Vale indicado. Esse é o nosso primeiro vídeo desta sexta-feira. Lembrando que 8h40 a gente tem live aqui, tá? Os dois vídeos gravados vai sair um meio em cima do outro, então quem puder dar uma moral,
Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e quem quiser também puder apoiar a gente de forma direta, aqui do lado tem o QR Code, abaixo tem a chave Pix, também tem o Valeu aqui, quem quiser apoiar o vídeo direto para que mais pessoas recebam o conteúdo, também é muito bem-vindo. Fiquem com Deus, 8h40 a gente tá ao vivo com vocês, já tem o nosso segundo vídeo do dia gravado.